E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossas orações. Hoje nós vamos aí realizar algumas reflexões sobre a questão 932 do Livro dos Espíritos. A pedido de um querido irmão, de um querido amigo, ele nos convidou, nos solicitou para que pudéssemos ali refletir sobre essa questão de uma grande profundidade para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Então, Kardec, sempre sábio, um grande observador da humanidade, dos nossos desafios a enfrentar e neste mundo, para que pudéssemos crescer, para que possamos assim vencer esses desafios internos da alma humana. Então ele pergunta ali aos guias da humanidade, a esses nobres espíritos: por que neste mundo a influência dos maus prepondera sobre a dos bons? Porque normalmente neste mundo os maus têm influência sobre os bons. E os espíritos nos ensinam e os maus, eles são audaciosos, são intrigantes, e os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, haverão de preponderar. E aí, se nós formos analisar essa resposta, um olhar humano, um olhar ainda carnal, olhar materializado, nós poderíamos assim ser simplista e dizer: vamos separar então a humanidade em dois grupos, os maus e os bons. E com certeza nós nos qualificaríamos e nós nos colocaríamos do lado dos bons. Mas teremos que aprofundar nessa questão, porque quando os espíritos nos dizem que os maus são intrigantes, estão audaciosos, e os bons são tímidos, eles estão falando desses lados, desses dois lados opostos ainda, em criaturas imperfeitas como nós. Estamos aí trabalhando para um dia adquirir a perfeição, a plenitude, essa integração com as leis de Deus. Então, quando é para as obras do mal, quando é para manifestarmos as obras do mal, normalmente nós somos intrigantes, nós somos astutos, nós somos bastante audaciosos. Mas quando é para manifestar as obras da luz, as obras boas, nós temos dificuldade. Vamos dar dois exemplos, e aí nós vamos estender esses exemplos para toda a nossa vida, para todas as circunstâncias da vida. Quando, por exemplo, estamos em família, ou dentro de algum agrupamento religioso, seja em qualquer religião, e nós ali comungamos, normalmente quando alguém nos pede para fazer uma oração, nós temos essa timidez na alma, nós queremos ocultar ali, né, para que não possamos, né, fazer aquela oração, porque nós temos uma timidez em manifestar o bem, em manifestar as coisas boas. Agora, se alguém nos pede para contar uma anedota maliciosa, uma piada maliciosa, normalmente nós já temos inspiração, nós já queremos contar e aquilo vai criando aquela atmosfera no ambiente, nós vamos influenciando outras pessoas, os outros também vão sendo motivados a contar. Assim também nós temos dificuldade, por exemplo,
em manifestar os nossos sentimentos. Normalmente quando ali as pessoas e temos afeto, de amizade, de companheirismo, as pessoas do nosso convívio íntimo, seja em nossa família consanguínea, seja na sociedade de forma geral, nós temos dificuldade em dizer para as pessoas que a amamos e aquela pessoa, por exemplo, é importante na nossa vida. Nós temos dificuldade em expressar os nossos sentimentos. Agora, quando essas mesmas pessoas e nós temos um afeto e nós amamos, essas pessoas fazem algo e nos contraria, aí nós não medimos esforços para acusar, para maltratar, né, para xingar até essas pessoas, humilhá-las, né, com palavras pesadas, palavras torpes. Então, nós devemos avaliar. Há uma passagem de uma grande profundidade, como todos os ensinamentos de Jesus, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo 19, Jesus ele diz assim, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E Jesus está nos ensinando. Ele representa a luz, ele representa a boa nova, as boas novidades no mundo. Jesus, as conversações de Jesus, conversações elevadas, falava da fraternidade, da missão, da humanidade, da solidariedade, do respeito mútuo. Jesus falava do nosso desprendimento para que nós possamos nos desprender aí de valores deste mundo, aprender a servir, a fazer a diferença nesse mundo, a não cobrar do mundo e sim contribuir para a melhora do mundo. Mas nós não gostamos de ouvir isso. Nós preferimos ficar com as obras das trevas. As trevas simbolizam a ignorância, a escuridão na mente humana. E ele diz que a gente preferiu ficar com as trevas porque as nossas próprias obras eram trevosas, eram obras más. Quais são as armas das trevas? A crítica destrutiva. Quantos de nós não utilizamos a crítica destrutiva? Quantos de nós não a usamos injustamente por pura leviandade? Quantos de nós não difamamos, não caluniamos? Quantos de nós não insinuamos ardilosamente para vamos dizer assim, desequilibrar o opositor? Quantos de nós não ameaçamos, não fazemos chantagens emocionais, não ironizamos, não debochamos? Tudo isso são armas das trevas. E aí há uma passagem grandiosa, uma passagem que Paulo ali nos traz em Romanos, no capítulo 13, versículo 12, na carta onde ele escreve aos Romanos, ele nos diz assim: e a noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É de uma grande profundidade o que Paulo nos traz, porque a noite representa o nosso passado. Nós temos essa escuridão na alma, pois nós andamos muito na ignorância, na escuridão do próprio ser. Mas vamos deixar isso para trás. Isso é a noite. Nós devemos viver o dia, porque Jesus clareou a nossa mente. Jesus trouxe a esperança ao mundo. E nós precisamos deixar essas armas, essas obras das trevas. E vamos vestir a couraça, a armadura
da luz. Pois falo isso aos irmãos que estão aí do outro lado, as irmãs, porque tenho muita preocupação e vou falar um amor no coração aí de muitos irmãos onde já tem a consciência cristã, já conhece o caminho da verdade, e muitos irmãos e irmãs estão utilizando as redes sociais, utilizando o mundo virtual, a internet, para utilizar as armas das trevas, a usar, debochar, ironizar. Será que esse é o nosso papel na humanidade? É influenciar no mal? Porque isso só cria desunião, isso só cria desagregação, desesperança, só coloca uns contra os outros. E não é o papel do cristão esse. Então eu peço com muito carinho no coração que os irmãos avaliem. Nós devemos, como disse Paulo, deixar essas obras das trevas no passado. Vamos vestir as armas da luz e vamos falar do bem, da esperança. Vamos sim participar da sociedade administrativamente, politicamente, devemos sim participar, devemos nos manifestar, mas sempre para agregar, sempre para unir, trazer soluções, ser ele que serve. Porque usar, aluniar, difamar é fácil, apontar é fácil, mas nós devemos aí nesse mundo usar as armas da luz. Espero que os irmãos compreendam a minha fala. E eu gostaria aí de encerrar a minha fala com a presença iluminada do Cristo. Poeticamente, Jesus, ele nos traz aquela linda passagem, diz assim: vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, esse há de salgar, para nada mais presta a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca embaixo da cama, mas no velador, para dar luz a todos que estão na casa. Resplandeça as vossas luzes diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E possamos, meus irmãos, agir na luz, agir no bem. Vamos refletir as nossas atitudes e vamos inspirar a humanidade no bem, na esperança, na união, no respeito mútuo, enfim, no amor fraternal, como Jesus nos ensinou e exemplificou, deu a sua vida física para que pudéssemos entender isso. E assim seja, Senhor, e nos ilumine sempre. Assim seja.